Pessoal, bom dia. Vou deixar então a aula de hoje gravada aqui, tá? A respeito, né, em virtude aí do problema que a gente teve na semana passada aí da nossa internet, aí, do nosso sistema, o método analítico para mecanismo articulado de 4 barras, tá? Então vamos fazer tudo de novo aqui. Vamos lá. Vamos passar aqui. Método analítico para mecanismo articulado de 4 barras. Então vamos desenhar um mecanismo aqui de 4 barras. Só que a gente vai desenhar ele em 3 posições distintas aqui. Ok? Então, vamos desenhar aqui as fixações. Então, primeira posição. Então, vamos desenhar a primeira posição. Essa seria a primeira posição. Vamos desenhar a segunda posição. E vamos desenhar a terceira posição. Então, o que nós temos aí, né, é um mecanismo só de 4 barras. Opa, esse cara aqui que eu quero. É um mecanismo só de 4 barras. Agora, deixa eu apagar esse pedaço aqui. Vai. Para 3 posições distintas, certo? 3 posições distintas aqui que ele está desenvolvendo. O que seria a trajetória aqui dele, né? Vamos botar nome nos caras aí. Então aqui a gente tem o nosso amigo O2. E aqui nós temos o nosso amigo O4. Depois aqui o A2 e terminamos com o A3 aqui, as 3 posições, A3. Consequentemente, né, o A3 casa com o B3 aqui do outro lado. Ok? O A2 casa
com o B2. Ficou parecendo um B5, né? Aqui é B3. E aqui em cima o B1. Ok? E aí a gente tem a seguinte condição, né? A gente tem a condição que diz que o comprimento O2 A1 tem que ser igual, né, ao comprimento O2 A2. Por quê? Porque é a mesma barra, só está em posição diferente. E tem que ser igual ao segmento O2 A3. Tá? Então, não vou repetir embaixo, mas a mesma coisa serve para O4B1, O4B2 e O4B3. Né? Essas barras têm o mesmo comprimento. Assim como A1B1 tem o mesmo comprimento que A2B2, que tem o mesmo comprimento que A3B3. Beleza? Muda só a posição. E aí também tinha, né, mais ou menos mostrado aí, né, que a gente parte então, né, de uma análise cartesiana para resolver o método analítico, né, onde a gente tem qualquer uma dessas barras aí. Vamos pegar a primeira aí do A1B1, né, vamos desenhar ela aqui. Aí esse cidadão aí vai ter uma coordenada inicial para x, um ponto inicial aqui para x e para y, né? E um ponto final também para x e para y. Tá? Então, a gente vai ter aqui no eixo x, vamos chamar aqui, droga, no eixo x, vou fazer tudo de uma cor só aqui. No eixo x a gente vai ter o x inicial aqui de O2, né? E o x, né, se é o verdinho, é o x de A1, né, como está ali no desenho ali em cima. E aqui no eixo y temos o y de O2 e temos aqui o y de A1. Ok? E aí a gente faz um Pitágoras, né? Então, fazendo um Pitágoras, né, a gente escreve, né, para a primeira posição dessa barra O2A, né, seguindo, né, a nossa condição aqui, ó, né, seguindo essa nossa condição, a gente tem a seguinte escrita para isso aí. Vamos colocar aqui, ó, que O2 A1, segmento, né, O2 A1 é igual, né? Então é um triângulo retângulo que a gente tem ali, certo? Então esse comprimento aí vai ser igual, né, a diferença aí entre os catetos elevado ao quadrado, né? Então vai ser y1 menos y elevado ao quadrado mais, né, o x1, né, a posição final, menos, botou um parênteses,
menos a posição inicial, também elevado ao quadrado, né? Tudo elevado a 1/2, ok? Beleza? O2, A2, né? Então o segmento O2, A2 vai ser igual, de novo, a gente repete, só que agora a posição 2, né? Y2 menos Y. Não muda para Y1? Não muda, né? É a posição de O2. Posição de O2 é Y, ok? Mais X2 menos X. Tudo isso elevado ao quadrado. E aí, tudo elevado a 1/2. Beleza? E por fim, o O2 A3, certo? O2 A3. Então esse cara aí vai ser o Y3, né, da posição do A3, menos o Y, que continua o mesmo para O2, né? É um ponto fixo, então ele não sai do lugar, elevado ao quadrado, mais o X3, posição final de A3, menos o X, posição inicial, lá do ponto O2, elevado ao quadrado, isso elevado a 1/2. Ok? Então a gente parte desse princípio aí, né? Na sequência, vamos aplicar a igualdade. A gente vai fazer O2 a 1, né? A expressão de O2 a 1, O2 a 1, e fazer a igualdade, né, entre eles aqui. Essas duas expressões, O2 a 1 é igual a O2 a 2, ok? E aí a gente vai achar uma equação, tá? E depois a gente repete isso, tá? Podemos pegar de novo O2 a 1, e aí a gente faz a igualdade aqui embaixo com o O2 a 3. Então, vamos montar essas igualdades aí que estão escritas aí, ok? O2 a 1, a expressão de O2 a 1 igual a O2 a 2, e depois a gente repete O2 a 1 igual a O2 a 3, tá? Dá um print aí da tela, que eu já vou botar o resultado aqui, tá? Então, esse aí vai resultar em duas expressões, tá? A primeira delas vai ser 2x, tá? Resolvendo elas, vezes x2 menos x1, mais x1 ao quadrado, menos x2 ao quadrado, menos x2 ao quadrado, mais que multiplica y2 menos y1, ok? Mais y1 ao quadrado menos y2 ao quadrado, tá?
Então, já está todo mundo para um lado só, então isso tudo aqui vai ter que ser igual a zero. Então, essa é a primeira equação. Fazendo a outra igualdade, O2 a 1 igual a O2 a 3, tá? Vocês vão achar outra expressão. A outra expressão vai ser isso aqui, ó. Vai ser 2x que multiplica x3. Então, por isso que aparece o 3 agora, né? Menos o x1 mais o x1 ao quadrado menos o x3 ao quadrado mais 2y que multiplica y3 menos y1 ok, mais y1 ao quadrado menos y3 ao quadrado. Ok? E isso tem que ser também igual a zero. Beleza? Então, a forma de você verificar se isso aí está tudo escrito certo é só você ver aí da equação de cima para a equação de baixo, que vai mudar são os índices de posição de cada um deles, tá? Então, você pode fazer isso aí tranquilamente aí, quantas vezes você quiser, sem precisar decorar nada, só sabendo como é que o método funciona, tá? Então, você tem essas duas equações aí, tá? E aí vem, né, para você gravar aí, ó, que o cálculo, né, que esse cálculo aí, ele aplica-se tanto para você descobrir, né, a posição do ponto O2 quanto do ponto O4, tá? No entanto, você precisa saber quais são as coordenadas do ponto A1, quais são as coordenadas do ponto A2, do ponto A3, do ponto B1, do ponto B2, do ponto B3. Isso não é problema. Por quê? Porque se você está projetando um mecanismo articulado de 4 barras, tá, ou qualquer modificação dele aí, uma das coisas que você vai ter que obedecer é um caminho que esse mecanismo vai ter que desempenhar, né? Ele vai ter que passar por algum lugar para desempenhar alguma função, para fazer alguma tarefa, né? Então, um exemplo, né, clássico aí de mecanismo articular de 4 barras em que você, para fazer o projeto dele, você sabe, né, a posição por onde ele vai passar. Vocês já devem ter visto aqueles filme recente, filme, né, sei lá, filme aí moderno, onde eles fazem, né, contam aí uma história antiga aí do início aí do século passado, onde aparece o pessoal fazendo aqueles filmes com aquelas maquininhas lá que o cara fica girando uma manivelinha para filmar, né? Então, o cidadão está gravando um filme ali, né? Está gravando um filme, ele vai girando a manivela, e à medida que ele vai girando aquela manivelinha, né, para filmar, né, o ambiente ali, o lugar ali onde ele está, lá dentro tem um mecanismo articular de 4 barras, tá? Que faz justamente o papel, né? De que à medida que ele vai girando a manivela, né, o mecanismo vai puxando quadro a quadro, né, do rolo de filme, né, e expondo ele na frente da lente da câmera para tirar, né, nada mais nada menos do que uma foto, né? Agora vocês são do tempo, né, da modernidade, aí foto é digital, né, mas
algum tempo atrás a foto era um filme, né? Igual radiografia, mas hoje a radiografia também é digital, né? Ah, me dei mal, né? Os dois exemplos é tudo digital, né? Mas o filme, né, que era uma lâmina sensível à luz, né, ficava parado na frente de uma lente, né, para literalmente a luz queimar as camadas de posição de material químico, né, em cima da base, né, que é um plástico, né, e aí, de acordo com a intensidade da luz, né, das cores e tal, e do tipo de filme que estava ali montado na máquina, a imagem formava, né, formava a imagem. Só que não podia ficar muito tempo ali parado, senão queimava, literalmente, né, queima o filme, certo? Então, o cidadão vai girando a manivelinha e o mecanismo articular de 4 barras ele faz justamente o movimento, né, de ficar puxando, né, o filme, né, vocês já devem ter visto, o filme ele tem as laterais, é uma fita, né, que as laterais são perfuradas. Então o mecanismozinho vai lá e fica puxando, né, ele tem uma garrinha, né, ele é modificado, é mais ou menos assim, ó. Vou desenhar mais ou menos aqui. Né? Tem um braço aqui, outro braço aqui, né? Aí ele faz a ligação entre os dois, e aqui na frente aqui ele tem uma garrinha. Tá? Então, aqui ele está fixado. Né? E aqui ele tem o outro ponto de fixação. Beleza? Então, esse cidadão aqui de baixo, ele gira 360 graus. E aí, conforme esse cara gira, lá em cima, né? O que seria o filme? O filme seria essa linha preta aqui que eu vou fazer. Ó. Certo? E aí aqui na frente fica a lente, né? Da câmera. Né? Então, à medida que o cidadão vai girando lá embaixo a manivela que está associada à barra de baixo ali do mecanismo, né? Essa garrinha vai puxando, né? E pelo design das barras, né? Essa garrinha solta o filme embaixo, sobe, engata de novo lá no furinho da lâmina do filme, né? E vai puxando, né? Então, daí você vai falar assim, ah, mas por que o cara não pegou já, né? Imaginando aqui, né? Que vai ter o final da brincadeira, né? Vai ter um rolo de filme aqui embaixo, né? Esse cara aqui, vou fazer só um tracejado aqui. Ele vai sendo enrolado aqui embaixo e lá em cima tem o rolo, vamos dizer, do filme zerado, né? Que vai descendo, né? Então desce o rolo cheio lá de cima e ele vai enchendo um rolo aqui embaixo já com o filme. Por que ele não bota uma manivela, né? Aqui embaixo, por exemplo, né? Ele não bota uma manivela aqui embaixo e ele só gira essa manivela embaixo aí e o filme né, o rolo em cima vai desenrolando, vai passando na frente da lente e vai enrolando embaixo, né? Por que não fizeram assim em vez de fazer com o mecanismo articular de 4 barras? Bom, pelo simples fato de que os quadros, né, cada fotografia para formar o filme precisa de um determinado tempo para ficar parado em frente à lente e ser exposto a uma quantidade mínima de luminosidade para poder queimar, né, as camadas ali de deposição ali do filme e você conseguir revelar e aparecer alguma coisa, né? Se você fizer desse jeito mais simples aí que eu falei, né, só de ficar girando a manivela para o filme ficar passando na frente da lâmina, tá? Quando o cara revelar, né? Ô Felipe, bom dia.
quando o cara revelar o filme, né, o que vai aparecer? Né? Vai aparecer um arco-íris, né? Ou nem vai aparecer nada, porque dependendo, né, da velocidade que o cara girou a manivelinha lá, né, ele simplesmente não expôs, né, a quantidade de luz, ou se girou muito devagar, né, ficaram todas as posições as imagens ali, o que seria a imagem, né, ficou tudo queimado, ficou tudo branco, né? Ele funciona assim, né? Quanto mais escuro, menos tempo de exposição, menos detalhes da imagem a gente vê, e o contrário também. Quanto mais tempo de exposição, mais clara vai ficando a imagem, né? Também, né, a gente fala que o, o filme estourou, né? Estourou a imagem, né? Estourou o branco, né? E aí quando acontece isso, por exemplo, né? Você pega uma imagem dessa aí, mesmo digital, né? Feito aí com o celular, se a exposição foi muito longa, né? Ficou muito clara a imagem, nem no Photoshop você consegue resolver, porque ele simplesmente ele pega cada um desses pixels aí da imagem aí, pinta de informação que tinha naquela posição, né, naquele quadrante ali da imagem. Se ela ficar um pouco escurecida, você até consegue resolver, tá? Aí o processamento de imagem, né, do software, do Photoshop da vida aí, ele consegue melhorar, ele vai realçar, né? Ele sabe que é um verde que tem ali. O verde de verdade ele não sabe qual que é, mas ele sabe que tem um verde ali. Aí você que vai dizer para ele, né, qual intensidade de verde é. Se era um verde mais claro, um verde mediano, né? E aí você vai regulando lá no software lá a posição do verde que você quer. Mas o software não sabe, né? O software não adivinha, né? Os filmes antigos, por exemplo, que eram feitos com filmagem preto e branco, né? O software não adivinha que cor que era a roupa lá do ator lá que estava fazendo o filme, né? Ele pode fazer uma suposição, ele te dá uma alternativa, né? Diz, pode ser que seja marrom, né? O cara vai lá e pinta, né? Antigamente o cara pintava, né? Quadro a quadro, né? Pixel por pixel, com a cor lá para poder formar, né? E o filme que era preto e branco passa a ser um filme colorido. Mas hoje tem ferramenta muito mais moderna aí que vai pegando esse quadro a quadro aí que foi formado aí na câmera, tá? Vai transformando preto e branco em colorido, tá? Então, o mecanismo articular de 4 barras aí nesse sistema aí faz justamente a função, né, de que à medida que o cara está girando a manivela, né, quando ele terminou de arrastar, né, a garrinha lá, terminou de arrastar, né, o que ela vai desengatar, né, onde é que está, né? A garrinha é só essa pontinha aqui em azul aqui, ó. Em azul não, em vermelho aqui que eu circulei, né? Circulei de azul. Só essa pontinha aqui, essa unha aqui é que pega no filme, tá? Então ela vai arrastar para baixo o filme à medida que você gira lá embaixo a manivela, tá? Que está em verde ali o giro da manivela. Quando chegou embaixo, né, a manivela, ele desengata a garrinha lá que eu circulei em azul em cima e começa a subir, né? Sem estar encostado, obviamente, no filme, né? Quando a garrinha chega lá em cima, ela encosta de novo, ela engata no furinho do filme e puxa ele para baixo. Então, é um movimento intermitente, tá? Então, o mecanismo articulado, né, de 4 barras, dentro dessas máquinas aí, antigas aí de né, elas possuem internamente o mecanismo articulado de 4 barras, modificado dessa forma aí, que, né, você vai expor a imagem, tá, por uma determinada fração de segundo, tá,
a luz, né, ambiente, para que possa ser possível a informação, né, ser gravada na lâmina ali do filme fotográfico, ali, certo? Ok? Então, foi usado por muito tempo, né? Foi a solução, né, que se teve na época para fazer formar a imagem, né? Aí, obviamente, né, que o cara tá girando lá a uma determinada velocidade, aí tu vê aqueles filmes antigos, né, tu acha engraçado, né, o cara caminhando rápido, né, acelerado, né, mas era o jeito aí que se tinha aí de fazer uma gravação, né. Hoje já tem o software, hoje não, né, já há algum tempo, né, já tem um software aí que pegam esses filmes antigos aí, né, o cara tá caminhando, né, acelerado, né, ele já coloca em velocidade normal, né? Até esse tempo estava vendo aí, tem software já que pega uma foto antiga, né, de preto e branco lá e dá vida para a foto, aí o cara começa a se movimentar lá na foto, né? É uns troços diferentes na informática, que não nos diz respeito, né? Mas é interessante, né? Ok? Então, né, a gente pode pegar, por exemplo, tá, essas duas equações aí agora e calcular, né? Se eu sei, por exemplo, a posição por onde o mecanismo vai passar, o A2 e A3, B1, B2 e B3, e posso achar, né, aonde eu vou prender o meu mecanismo. Tá? Então, tudo na verdade se resume a um sistema cartesiano. Tá? Então, você tem um sistema cartesiano, né, com coordenadas x e y, certo? E aí você vai distribuir, né, os pontos lá que você vai ter do teu mecanismo, né? Os pontos lá, ponto A1, ponto A2, ponto A3, né? Então, obrigatoriamente, o mecanismo vai ter que passar por esses pontos ali. Ponto B2, ponto B3, certo? E aí, com base nesses caras aí, você vai determinar, né, aonde vai ser o ponto. Sim, Felipe, aqui é assim, ó, para nós é tudo planificado, tá? Tudo, né, lá da primeira aula lá de mecanismo, tudo está confinado ao plano. Na vida real, né, você vai ter a profundidade aí para resolver, né, por questão de interferência. Mas o estudo, nosso estudo, é sempre confinado ao plano, tá? Aí depois, lá na parte de projeto, lá, quando você for fazer o projeto do mecanismo, aí você tem que resolver, né, os problemas lá de interferência. Aí você vai ter lá um lugarzinho para colocar o O2, né, e vai ter um outro lugarzinho lá no espaço lá para você colocar o O4. E aí o teu mecanismo articulado de 4 barras, né, tá determinado, né? Então você tem o O2, A1, B1, né, O4, certo? E aí aqui vai ter a peça fixa aqui, né, do mecanismo. Um ficou meio por cima do outro, certo? Então, esse é o método analítico para a determinação de mecanismos articulados de 4 barras, tá? Então, a título de treino, né, para vocês, vamos fazer o seguinte aí, né? Vamos dizer que vocês vão projetar um mecanismo articular de 4 barras, tá? E vocês já estudaram, né, as posições aí por onde esse mecanismo vai passar, igual ao cinematógrafo aqui, né? Maquininha aqui que faz o filme, certo? Que aí você vai ter o tamanho da janela, né, do filmezinho passando na frente da lente e tal, né? Então você já sabe, né, as posições ali, os lugares ali por onde ele vai passar.
E aí vamos imaginar o seguinte, ó. Você vai ter aqui, né? Para um ponto A e para um ponto B, certo? Coordenadas x e y para cada um deles. Então, coordenadas x e coordenadas y para cada um deles, certo? Então, vamos imaginar o seguinte, para a posição número 1, tá? Então, que seria A1, tá? Você vai ter, né? Vou escrever em vermelho aqui para não... Bom, deixa eu colocar aqui, né? Posição 1, aí a gente vai ter uma posição 2 e uma posição 3, ok? Aí eu vou colocar em vermelho aqui as posições. Então, vamos imaginar que para o ponto A1, as coordenadas dele no plano cartesiano vai ser 2 e 1, ok? E para B, a posição vai ser 3, 1, ok? Para a posição 2, então, mudou de posição. A segunda posição, tá? Vai ser 2, 2, ok? E para B2 vai ser 3, 2. Beleza? E para a última posição a ser avaliada, tá? A gente vai 1,5 e 3, ok? 1,5 e 3. Então, 1,5 para x, para A de x3, e 3 para y de A3, ok? E para B a gente também vai ter para x3 de B, né? A gente vai ter 1,5, ok? Vamos, só um minutinho. 1,5 e 4, ok? E 4, tá? Então, assim, temos ali o esqueminha do plano cartesiano, certo? Então, o primeiro ponto, o A1, eu tenho 2 e 1. Então, vou fazer em vermelho. Vamos dizer, está aqui, né? E 1 está aqui. Então, cruzando os dois aqui, a gente vai achar o ponto, o primeiro ponto, né? O A1, certo? O B1, né? É 3, ok? 3 e 1, né? 1 já está ali. Então, está aqui o pontinho do B1. Então, temos aqui o A1, beleza? E o B1. Joia? Então, você vai fazer, tá? O seguinte, vai pegar as duas equações ali de cima e substituir os valores, tá? Então, você vai fazer a primeira equação, tá? E vai usar as coordenadas x1 e x2 para o ponto A, tá certo? E a segunda equação, os pontos x1 e x3 para o ponto A também, tá? Ok? Então, para ficar bem claro aqui o que você vai fazer agora. Fazer em verde aqui, ó. Nessa primeira equação, aqui em cima, tá? Você vai substituir, né, as cores, tá? E y1, tá? De A, ok? Só de A. Então, você vai olhar para a coluna onde tem o A, vai procurar quem é o x1. O x1, né, vale 2. Quem é
o x2 para A é 2, certo? E aí você vai substituir na expressão de cima. Na expressão de baixo, mesma coisa. Para A, tá? Você vai procurar quem é o x1, vale 2. Quem é o x3, vale 1,5. Tá? Quem é o y1, né? Vale 1. Quem é o y3, vale 3. Então, eu vou circular aqui, ó. Né? Da primeira expressão. Primeira expressão, você vai procurar o x1. Tá? x1 está aqui, ó. Vale 2. Ok? X2, né? Tá aqui. Vale 2. Y1 tá aqui. Vale 1. Y2 tá aqui. Vale 2. Com isso, você resolve a primeira equação. Beleza? Substituindo esses valores aí. Para a segunda equação, você vai precisar de x3. Quem é o x3? É 1,5. Está aqui embaixo. Quem é o y3? Está aqui, vale 3. Aí repete. Quem é o x1? Vale 2. Quem é o y1? Vale 1. Tá? Então, você vai resolver as duas equações, tá? Só para A. Ok? Resolvendo essas duas equações ali em cima só para A, você vai descobrir, tá? Então, eu vou escrever aqui no final aqui das duas equações, ó, né? Substituindo aí as coordenadas de A para as duas equações, você vai achar um valor de x igual a alguma coisa, ok? E y também alguma coisa, tá? Quem é que equivale a esse alguma coisa para x e esse alguma coisa para y? Isso aí vai ser a coordenada do ponto A2. Tá? Então, calculando, né, você vai achar dois valores que são exatamente os lugares, né, para o ponto A2. Então, um exemplo mais prático aí também, né? Você vai projetar antigamente, né? Antigamente, ônibus, né? Ônibus de viagem, né? Antigamente e hoje em dia, né? O passageiro vai em cima, né? Sem contar esses double deck aí, né? Mas ônibus simples aí, né? O passageiro vai em cima, a bagagem vai embaixo, né? Então, beleza. Antigamente, o ônibus era assim, né? Vamos desenhar uma caixa aqui, né? Vamos desenhar uma caixa. Então, olhando de frente, olhando de trás, né? O ônibus está aqui, né? Aí vamos desenhar aqui maravilhosamente aqui os pneus do ônibus, né? Então, tá aí o ônibus. Antigamente, o porta-mala de ônibus, né, tá fechado e abrir, né? Ele abria, opa, não era isso que eu queria desenhar, uma linha. Deixa eu fazer uma linha aqui. O porta-mala do ônibus abria assim, né, para os lados assim, né? Isso era, né, alguns abriam até mais para cima, assim, quase reto, assim, né? Então, porta-mala do ônibus abria, o cidadão ia lá, botava a mala, tirava a mala e tal. Né? Qual é o inconveniente disso aí, né, para os dias de hoje? É que os ônibus são mais altos hoje, né? E aí, consequentemente, a bagagem também, às vezes, a quantidade de passageiros é maior, né? Então, o porta-mala aumenta, a tampa aumenta também. Então, a tampa do porta-mala fica tão grande, né, de acordo com a altura do ônibus, né, que a distância entre cada ônibus, né, tem que aumentar também. E é um espaço morto, né, que é um espaço que, enquanto o ônibus não está ali, não é ocupado por nada, só ocupa espaço na hora que o cara abre a tampa do porta-mala. Então, como é que é hoje a abertura, né, para quem já, né, observou aí? A tampa,
né, ela sobe, né, e fica aqui em cima, né, do lado da janela, fica na vertical. Quem é que resolve isso daí? O mecanismo articular de 4 barras, né? O movimento, né, faz com que a tampa sempre fique na vertical, praticamente, né, tanto quando a tampa do porta-mala está fechada, enquanto ela está aberta. Então, o segredo aí é descobrir no chassi do ônibus aonde é que você vai fixar os braços para que a tampa do porta-mala, que você já tem a medida de acordo com a altura do ônibus, né, por onde é que ela vai passar, né, quando ela estiver abrindo, né, e quando ela estiver fechando. Então você já vai mais ou menos ter uma ideia, né, dos pontos, né, das coordenadas do ponto A e das coordenadas do ponto B, para que essa tampa faça exatamente esse movimento vertical. Ela desencaixe para fora da estrutura do ônibus, suba, né, quase que na vertical, né, pare lá em cima do lado da cabeça lá do cara que está sentado lá no banco lá em cima, né? O cara leva um susto, né? A hora que abre, parece que a tampa vai bater no vidro, né? Então, tá calculado para ele subir e fazer aquele movimento, né? E depois a cabeça, né, também desce fazendo o movimento e feche a tampa. Vantagem também desse sistema aí por ocupar menos espaço lateral, né? É que antigamente, como ela abria, né, do tipo dobradiça, né? Na dobradiça se tem um problema de vedação, tá? Então, era comum pegar uma chuva e ali pela dobradiça entrar água dentro do porta-mala. Por quê? Porque como tem a dobradiça, eu não consigo botar uma vedação ali no meio da dobradiça, né? Porque a vedação não vai funcionar, né? A dobradiça tem que ter, né, movimento ali para a porta poder se deslocar. Com esse sistema, com o mecanismo articular de 4 barras, mais para dentro da estrutura da porta, e aí eu consigo colocar uma borracha de vedação ao redor de toda a periferia da tampa do porta-mala. E quando fecha, né, toda a borracha ao redor de toda a perimetria, ao redor de todo o perímetro, né, periferia, né, ao redor de toda a periferia da tampa, vai estar emborrachado e vai fechar e vai vedar e não vai ter problema de entrada de água dentro do porta-mala lá para molhar a bagagem lá dos passageiros, tá? Então, uma alternativa muito eficiente, muito boa, né? O mecanismo articulado de 4 barras perdeu a função lá no cinematógrafo, né? Mas continua forte, né? Em outras áreas aí, em outras regiões onde é preciso, né, garantir, né, o funcionamento aí de certas partes aí de equipamentos aí, certo? Então, fazendo, né, o cálculo aí que eu falei, você vai encontrar então as coordenadas de O2, quando você substitui as coordenadas de A nas duas equações. Feito isso, você vai precisar descobrir o outro ponto onde você vai fixar o O4 do mecanismo, certo? Então, você vai fazer o quê? Vai usar de novo as duas equações, só que ao invés de usar as coordenadas de A, você vai usar as coordenadas de B, tá? Então, você vai usar o x1 e o y1 de B, né? O x2 e o y2 de B, e o x3 e o y3 de B, certo? Então, nas mesmas duas equações ali de cima. E aí, com isso, você vai achar quem? As coordenadas de O4. E aí você vai saber aonde é que você vai prender, né? Aonde é que você vai ter o outro ponto de fixação do teu mecanismo articular de 4 barras para ele fazer o movimento desejado aí que você está planejando aí que ele faça, tá? Então faça o seguinte, tá? Eu vou parar a gravação aqui agora. Pegue aí as coordenadas de A e B que eu coloquei,
2, deixa eu pegar aqui de novo aqui que apagou. O Felipe botou, professor, na segunda equação não seriam 2y 3x 2y 2y. Não, é isso aí mesmo, cara. É isso aí mesmo. É porque aqui é um 3, né? Não sei se era aqui que tu estava falando, aqui em cima, aqui, ó. Aqui é um 3. Droga. Eita porcaria, aqui é um 3. Eu fui arrumar, ficou pior do que estava. Vou apagar esse negócio aqui, não sei se eu consigo apagar aqui. Tá, e é um 3. Tá? Então vou parar a gravação aqui, tá? Vou tomar uma água e aí você faz o seguinte, ó. Pega as duas equações, substitui os valores de A e B, tá? Quem tem a manha aí no Excel aí, faz isso aí rapidinho, tá? Coloca essas duas equações no Excel, né? Monta uma planilhazinha, coordenadas 1, 2 e 3 para A, coordenadas 1, 2 e 3 para B, né? O Excel já te dá a resposta aí de quanto é que vale x e y para cada ponto O2 e O4, tá? Uma dessa é muito mais rápido do que tu ficar fazendo a conta na calculadora, digitando tudo no Excel aí para calcular, tá? Mas quem não sabe, ok, né? Depois, se alguém fizer aí agora aí no Excel, aí depois manda para os amigos aí, né? Para não ficar se matando na calculadora, tá? Beleza? Vou parar a gravação aqui e vou dar uma